Então, a gente vê a mão de Deus agindo quando a gente vence as nossas guerras, batalhas, dificuldades com Deus. E quando a gente quer vencer sem Deus, demora mais. Então eu te convido nessa manhã a deixar Deus agir nas suas cicatrizes, nas suas feridas internas ou externas, porque Ele é poderoso. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Desde uma cutícula inflamada até um câncer, uma dor de cabeça, uma enfermidade no intestino, no pulmão. Eu não sei onde está a sua dor, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que tudo que você pensa, sonha ou imagina. 99,9% dos nossos problemas e das nossas enfermidades, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser gerenciadas com a palavra de Deus. Às vezes um problema financeiro, ele também traz um estresse, uma angústia, uma depressão. Por isso nós oramos, pastor Edson, pelas finanças. Um problema financeiro, ele traz uma separação, ele traz até um divórcio, ele traz uma briga familiar. A dificuldade financeira, os ressentimentos. Mas Deus, a palavra, ela é água, ela lava, ela limpa quando eu abro o meu coração para deixar Deus agir. Então, existe uma diferença quando você abre o coração e quando você se fecha. Quando você abre o coração, Deus, ele vai lá naquele compartimento que você nem queria mexer, mas é lá que Ele quer curar. E Ele vai lá e Ele cura. E amanhã você olha e fala, puxa, não tenho mais nada. Por quê? Porque a palavra entrou, ela não entrou no terreno de pedras e espinhos, mas ela entrou numa terra produtiva, fértil. E ela regou ali e houve a manifestação da cura, da libertação, da restituição e dos milagres. Por isso, a irmã colocou a água ali e uma cutícula no outro dia não tinha nada. Eu já orei por pessoas que têm o pé assim grande, por causa de uma cutícula, amputou o pé. Eu tenho uma amiga, ela amputou, Marli, ela amputou a perna inteira, porque aquela cutícula inflamou de um jeito e ela tinha outros problemas e aquilo ali foi gerando dificuldades. Ela está viva ainda, mas eu trabalhei com todo o processo ali da cura daquela pessoa. Então Deus, Ele vai lá no intelecto, Ele vai lá no nosso interior, Ele vai lá nas nossas emoções, Ele vai lá no nosso coração, porque no Salmo 139 diz que Ele nos formou, Ele nos gerou, Ele nos criou. Então Ele sabe o que vai doer mais em mim e Ele sabe o que vai doer mais no outro. Então cada pessoa recebe de um jeito a dor, recebe de um jeito a informação, recebe de um jeito um luto, um divórcio, uma separação, um filho nas drogas. Então cada pessoa tem um gerenciamento diferente. Poxa, pastora, mas o problema da minha vizinha é tão pequenininha e ela está quase morrendo por causa daquele probleminha. Para ela é grande. Então, cada pessoa, ele internaliza diferente uma situação. Por isso, você tem que ser mais grato, mais misericordioso, mais perdoador com as pessoas. Porque você pode gerenciar bem uma situação, mas a pessoa não. Para a pessoa, aquele problema gera um problema maior de anos e anos que ela sofre com aquele problema que para você parece pequeno, mas para ela é grande. Até uma xícara, um copo que a pessoa quebra, de repente era da avó, da bisavó, era uma herança familiar, e aquilo ali ela estava guardando porque ela queria mostrar para os filhos, para os netos, e quebrou, e aquela pessoa fica com uma amargura, com a depressão, porque perdeu algo valioso da sua família. Então, vamos nos entender melhor, vamos entender mais o outro e por que o outro está se comportando daquele jeito. E é isso que Deus faz, Ele vem para curar. Ele cura de uma maneira impressionante. E esse dia é um dia de milagres. Esse dia é o dia que Deus quer nos limpar, nos restaurar. Você que pegou sua água aí, você que crê, você que acredita. Então, a oração da fé, a oração dos milagres, ela vem para desfazer todas as obras do mal que age na nossa vida, que age na nossa família, na nossa casa. Palavras, pérolas de sabedoria para abençoar você, para abençoar a sua casa e a sua família. Já vamos dar prosseguimento à palavra, mas queremos registrar aqui o nosso ouvinte, o Adão e a Miriam, ligadinhos com a gente. Um grande abraço ao casal aí.
Também a nossa ouvinte diz: ótimo dia e abençoado, pastor Edson e pastora Eva. Gratidão, meu Deus, pela vida, pela minha vida, ela diz, e pela vida do seu esposo, que conseguiram sobreviver, né, a essa doença aí, graças a Deus. Voltamos a trabalhar, hoje estou muito positiva nesse mês de maio. Gratidão ao meu Deus. A ouvinte, acho que é a Miriam, né? Miriam Domingues. Que bom, de 4 Barras, um abraço, saúde para vocês, muita prosperidade. Em Bituva tem um ouvinte também dando seu bom dia, e junto com a avó Andresa, diz que não perde o programa. Dariane e Andresa ligadinhos com a gente, um abraço a vocês. Também com a gente aqui, a nossa ouvinte, a Ana Maris, um abraço Ana Maris, dando seu bom dia aos pastores, ao povo, uma abençoada semana para vocês, cheio de bênção do Senhor Jesus, um forte abraço, obrigado Ana Maris, um abraço à família toda aí. Te agradeço demais a todos os participantes, que Deus seja louvado nesta manhã de fé e milagres. Antes da gente entrar em mais um trecho da palavra aqui, queremos então dizer que dia 15 de maio, que é um sábado, né? Dia 15 de maio, das 9 às 10 da noite, nós vamos realizar uma live para casais. Então, se você deseja participar dessa live, a live ela é aberta, mas vai ser só através do Instagram, que é aquela rede social Instagram, que o pessoal posta fotos, vídeos, né? Então, no Instagram do Agindo Deus. Então, se você já tem um Instagram, então segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Aí então dia 15 vamos fazer, só que como a gente quer motivar os casais, já estamos com uma lista enorme, pastor, já estamos orando por eles, está muito bonita a lista lá. Você entra no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, e bem na frente, lá embaixo da foto, tem lá um link, você clica lá, você vai no cadastro, aí você coloca o nome do marido, da esposa, ali tem uma perguntinha lá, quanto tempo de casado você tem, se é 5, se é 10, se é 15 ou mais de 20 anos, você assinala lá, e coloca lá o seu WhatsApp, se você tiver, ou o e-mail, né? E envia pra gente, aí já tá cadastrado. É gratuito, mas é bacana pra gente começar a live já com um grupo bom de casais. E vai ser específico. E quem entrar na live, porque a live ela é aberta, esse link é aberto, então se entrar, vai ouvir. Mas o foco vai ser dessa live, vai ser casais. Eu e a pastora Eva vamos estar ali com a bênção de Deus, a graça de Deus, ministrando. Então não perca essa oportunidade, coloque na sua agenda. E por ser online, live, a pessoa vai assistir de onde ela estiver, né? Como agora no rádio, né? Onde ela está nos ouvindo pela internet, ela vai poder ouvir, né? Quem sabe vai ser um final de semana que ela vai sair com o esposo, vai pousar no hotel. Às vezes tem casais de vez em quando vai pousar no hotel, né? Vai passar um jantar junto. Então assista a live primeiro, né? Que certamente vai ficar melhor. Graças a Deus. E é uma renovação dos laços matrimoniais. Quem sabe você nunca fez isso. E pastor, é verdade, nunca fiz isso. Segurar meu marido para ouvir uma live, olha, é difícil. Hein? Não, mas sempre tem a primeira vez. E às vezes é a esposa, e pastora, eu tô afim, mas minha esposa, não sei não se eu vou conseguir segurar ela aqui para assistir isso. Mas é renovação matrimonial, é um renovo para a sua vida. Nós precisamos disso. O casamento ele não pode virar uma rotina. Todo dia a mesma coisa. Tem que ter criatividade, tem que ter uma unção de amor, de alegria, de paz. O casamento ele não é pesado, ele é leve, é legal. É muito bom você entender isso. Então, coloque no seu coração esse propósito. É uma renovação dos nossos laços matrimoniais. Oh, glória. Coloca no coração e coloca no calendário, como fez a nossa querida ouvinte. A gente coloca no coração e não bota no calendário, aí complica. Mas a Laura já colocou no calendário. Eu falei para colocar no coração que seja uma renovação de laços matrimoniais. Também. Que você coloque isso no seu coração, essa vontade, esse desejo. Bem, vamos assistir como se fosse uma renovação para os nossos laços matrimoniais. E a segunda dica que o pastor Edson está dando, coloque na sua agenda, no seu calendário. Por quê? Porque a nossa ouvinte acabou de enviar para nós aqui uma foto do calendário dela, ela riscou o dia 15. Lá está marcado o pastor, da Argentina. A Laura. A Laura, eu esqueci o nome do marido dela, que o cadastro está em outra página aqui, mas já está cadastrada lá. Que bacana, o pessoal da Argentina tá firme, pessoal, não vamos perder para os argentinos. Brincadeira, né? Mas é benção. Um abraço, Laura, um abraço pro marido aí, para toda a família ligadinha com a gente. Muito bem, vamos então para uma palavra, e depois da palavra a gente encerra então orando com todos vocês, mas antes de eu entrar na palavra, eu quero que o Marcos vai colocar direto um pequeno áudio que eu separei, e depois do áudio eu já vou entrar falando na palavra. Esse áudio vou aproveitar ele aí. Escute o que vai ser falado agora.
as pessoas e o ambiente ao nosso redor. E se algum imprevisto atingir você, se o trabalho se afastar por qualquer motivo, lembre sempre que tudo que você aprendeu ainda está com você, na sua mente, nas suas mãos, no seu coração. Novas oportunidades de trabalho podem ser encontradas, novas habilidades podem ser aprendidas, novas pessoas podem ser ajudadas. Tenha fé, tenha coragem, tenha uma estratégia e, acima de tudo, acredite em você. Mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero ler aqui alguns textos. Um deles é Eclesiastes, capítulo 9, apenas uma parte dele, o verso 10. Olha o que diz aqui, Eclesiastes 9, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Que faça com toda a sua força. Em outra Bíblia que eu trouxe aqui, diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Está dizendo o quê? Que enquanto você está vivendo no planeta Terra, faça o teu melhor naquilo que você trabalha. O seu trabalho, o seu emprego, o seu negócio, o cuidado da família, ou seja, aplica-se esta palavra em todas as áreas. E você ouviu aí um pequeno áudio, né, que colocamos aí, e eu quero destacar algumas coisas. Primeira coisa, no final é dito ali para a gente ter fé, coragem, tenha uma estratégia e acredite em você acima de tudo. Então por isso que a fé está em primeiro lugar. Por quê? Porque a fé em Deus, é a nossa confiança em Deus, que Deus proverá, que Deus fará o impossível. O possível nós temos que ir à luta, o possível nós temos que batalhar, nós temos que fazer a nossa parte. Entenda fazer a nossa parte, a sua parte, naquilo que você tem que se mover. Exemplo, coisas impossíveis, Deus certamente se moverá através da fé e Ele agirá para nos abençoar. Mas o possível, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente tem que fazer, provavelmente Deus não vai mover um dedo sequer para nos ajudar, se nós não fizermos a nossa parte. Nós temos que entender isso. Porque às vezes tem pessoas que elas acham que Deus vai fazer tudo. Deus já nos dá a vida, que é uma grande coisa, né? Deus é o dono de tudo. Deus, nós falamos Ele todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então é importante a nossa fé em Deus, a nossa confiança 100% em Deus. Então, tendo fé em Deus, confiando em Deus e ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, né, seguindo as orientações da palavra de Deus, essa fé ela vai crescer, ela vai desenvolver. É o famoso texto que a gente repete quase toda semana, de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, essa sementinha de fé que já está dentro de você, ela desenvolve, ela cresce. Então você se sente gigante, porque é uma fé em Deus, não é uma fé apenas em uma situação. A fé é natural, mas é uma fé sobrenatural. E Deus quer isso para a sua vida, esta fé, essa confiança. E quando você caminha nessa fé, os medos vão embora, né? Os fantasmas da sua mente somem, porque muitas pessoas têm fantasma na mente, né? Fica aí vendo fantasma, né? Medo, e vê aquele medo de morrer, medo de pegar doença, medo disso, medo daquilo. Isso não é saudável, de forma alguma é saudável. Claro que nós temos que se cuidar, sermos prudentes, se cuidar, cuida daqui, cuida dali, mas quem cuida da gente mesmo para ter total segurança é Deus, minha gente, essa é a verdade, né? Deus é que nos dá a vida. Então aqui em Eclesiastes, esse primeiro texto, ele está dizendo, olha, tudo quando tiver à mão, faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Então, quem tem fé em Deus, faça o teu melhor. Primeiro, eu disse, inclusive, na live que eu fiz no dia 1º de maio, tanto ali pelo Instagram do Agindo Deus e pelo Facebook do Agindo Deus, falei justamente sobre você olhar
a perspectiva do trabalho, né, por exemplo, a questão do trabalho, né, de você trabalhar, de ganhar o pão de cada dia, veja o teu trabalho como um presente de Deus e não como um castigo. Porque tem gente que é mal-humorado no seu trabalho porque acha que o trabalho é um peso. Não. Se você andar com essa perspectiva, você vai trabalhar, você pode até ganhar super bem. Mas se você não trabalha com essa perspectiva de ser um presente de Deus, você se torna ingrato. Então tem muita gente que ganha até bem, mas não é feliz no seu trabalho, porque não está sabendo ver com uma outra ótica, como disse a pastora Eva aqui, questão de ver com uma outra ótica, com outra perspectiva. Né? Quando eu aprendi essas coisas, eu fui melhorando, e sempre melhorando com a graça de Deus. Então a fé em Deus é fundamental. Depois diz o quê? Coragem. Precisa ter coragem. Então, mas a fé em Deus vai gerar essa coragem. Né? E coragem não é que você não vai ter nenhum tipo de medo. Existe aquele medinho, vamos assim dizer, no diminutivo, que os psicólogos dizem que é para a gente se proteger, que não é mal. Né? Mas o medo exagerado, ele se torna mal. É ruim, então é importante a coragem. Então, e na Bíblia você vê Deus sempre falando assim, ó, não temas, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo. É isso, então nós não podemos perder a coragem de viver, de ir à luta, de ir à batalha. Né? Quando a gente faz perguntas aqui para os ouvintes no início do programa, qual que é a tua perspectiva para a semana ou para este mês, né? Uns falam, é gratidão, é esperança, é isso, aquilo. É isso aí. O importante é você acreditar nisso e buscar ter isso para a tua vida, porque não adianta eu apenas desejar algo para mim, mas se eu não for atrás disso, eu tenho que ir à procura, eu tenho que fazer isso. Aí ele diz aqui também, nesse áudio, tenha uma estratégia. Né? Às vezes a pessoa tem fé em Deus, às vezes a pessoa tem coragem, mas ela não tem uma estratégia. Então nós temos que ter uma estratégia. Você fazer uma estratégia dentro daquilo que você deseja, dentro daquilo que você está colocando numa folha, num papel, ou escrevendo no seu notebook, no seu computador, ou nas anotações do seu celular, quando você anota as coisas, como uma estratégia para um negócio, para montar um negócio, para fazer uma coisa. Tem que ter uma estratégia. Se você olhar os homens de Deus na Bíblia, Deus sempre, quando eles iam para a guerra, eles tinham uma estratégia. Então nós não podemos entrar num negócio sem uma estratégia. Isso faz parte de você planejar algo, e é claro que a gente ora. Porque tem gente que fala assim, não precisa fazer nada disso não, pastor. Deus vai fazer por mim. Negativo. Vai nessa. Né? Se você for um desses que pensa assim, se está dando certo para você, eu acho que existem as exceções pela misericórdia de Deus, né? Mas você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um norte, porque senão você fica, vai para lá, vem para cá. Eu lembro quando eu atuei na área de corretor de imóveis, eu trabalhei nessa área há 10 anos. Sou formado nessa área, atuei muito, e foi uma área que eu tive muito sucesso, graças a Deus, né, por um tempo. Mas eu lembro que quando eu chegava na imobiliária, eu tinha que montar minha agenda para ver, porque na época não é como hoje. Hoje está até mais fácil, na minha opinião, para essa área de vendas, com a tecnologia à nossa disposição. Mas na época era só telefone fixo, era o jornal da cidade que a gente mandava o anúncio, e na segunda a gente ficava esperando o pessoal ligar. Quem leu os classificados do domingo começava a ligar na segunda-feira, então era diferente. Mas a gente, se não ligasse, a gente tinha que ir atrás. Eu tinha que ter uma estratégia de procurar novos clientes. Então tem coisa que não vai chegar até você, é você que vai ter que ir até essa coisa. Não sei que coisa que você está atrás, mas tem que ter estratégia. É isso aí, graças a Deus. Você tem que perseverar naquele cliente, ver a dificuldade e você vai levar uma oportunidade, você vai levar um produto, você vai levar uma bênção para aquela pessoa. Então não se diminua com o trabalho simples que você tem. Então você está levando um benefício, não importa se você vai a pé, vai de carro, vai de ônibus, você está levando algo que aquela pessoa precisa. Então honre o fruto do seu trabalho, seja qual for a oportunidade que você vai levar para aquela pessoa. Um atendimento, como eu sempre faço os meus atendimentos, eu atendo com muito amor, porque eu tenho certeza que naquele atendimento que eu faço, eu vou aprender, eu vou ser beneficiada. E eu vou levar informações que eu demorei uma vida para aprender. E aquela pessoa em 5 minutos vai aprender algo que eu demorei anos para aprender. Então eu estou levando um benefício, eu estou levando uma posição para aquela pessoa melhorar. Aí compete a pessoa querer o produto, querer a opinião, querer o conselho ou não. Então, não está no produto, não está na informação, está na pessoa como ela recebe. Então, se você está mal, você não vai conseguir trabalhar bem. Então, é como você recebe a informação que ela vai ser gerenciada dentro de você, ela vai ser gerida dentro de você, ela vai ser trabalhada dentro de você.
Então, é muito importante você ter essa iniciativa, você ter essa oportunidade, você entender a sua agenda, quando você pode, quando você não pode. Se você não está bem, você não vai atender bem aquele cliente. E essa estratégia ela é individual, pastor Edson. Ela é individual. Às vezes uma pessoa que ela tem muita habilidade, porque ela conhece o produto, ela conhece o cliente, ela conhece a situação, ela conhece o momento que ela deve levar aquela informação, ela tem que conhecer o ambiente que ela vai atender aquele cliente e falar com a pessoa certa. Falar com a pessoa certa. Nas minhas empresas, nos meus trabalhos, quando eu ia levar um produto, levar uma situação para uma pessoa, eu analisava o dia certo, a pessoa certa. Às vezes não é com a esposa que você tem que falar, é que é o marido que paga a conta. Às vezes não é o marido, é a esposa que paga a conta, o dinheiro está com ela. Então, você está levando para a pessoa errada. Então, é muito lindo esse trabalho que você faz com amor, com alegria, porque você vai analisar a situação, o momento certo, a hora certa. Às vezes aquele fechamento da sexta-feira que você não conseguiu, não era para sexta, era para hoje. E hoje você tem ali essa oportunidade porque você se preparou para isso. E é muito lindo quando a gente segue esse roteiro. Primeiro, segundo, terceiro. Repete. Fé em Deus. Fé. Né? Fé em Deus. Coragem. Tenha uma estratégia. E em quarto, acredite em você. Uau! É forte, né? Acredite em você. Por que nós colocamos acredite em você em último? Primeiro, a fé em Deus, que é crer em Deus, confiar em Deus. Mas você tem que acreditar em você, no potencial que Deus te deu, na habilidade que Deus te deu. Não é ou não é? É assim que funciona. Você tem que acreditar. Sim. Você tem que acreditar um pouco mais no potencial que Deus deu a você, ou nas habilidades, talentos, né? E tem outro texto aqui que eu separei, Deuteronômio 8, o verso 18, ele diz assim: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. É Ele que te dá capacidade. Em outra Bíblia diz, é Ele que te dá força para adquirires poder. Essa palavra força, ela significa o quê? Energia, capacidade, recurso, substância. É Deus que nos dá força. Então, fé em Deus, coragem, tenha uma estratégia, repense aí. Às vezes até, principalmente o povo de Deus, o povo cristão, muitos deles, eles penam porque, nesse sentido, porque é aquela história, eles oram e falam, não, Deus vai prover, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E Deus faz o impossível, mas de repente Deus está falando, não, ele tem que se reorganizar. Ele tem que montar uma estratégia. Então, peça a Deus, fale com Deus. Então, por isso que a gente ora. Fala, Espírito Santo, eu quero entender o que os pastores estão ensinando hoje. A gente está começando uma nova semana, um novo mês, e eu não quero queimar etapa. Eu não quero perder esse mês de maio, como foi perdido para alguns o mês de abril, por falta de uma estratégia, talvez. Então, peça a Deus. Fala, Deus, me dê sabedoria para montar uma estratégia nesta área em que eu estou precisando resolver essa situação. E, às vezes, não é uma estratégia para resolver problema. É uma estratégia para você ter uma vida melhor. Também não é só para resolver problemas, né? Então, para ter uma vida melhor. Por quê? Porque você fazendo isso, o que vai acontecer? Foi falado aqui nesse áudio aqui. Você vai ter novas oportunidades, né? Quantas pessoas começaram a fazer curso online? Quantas pessoas começaram a ter que trabalhar em casa? Então, tudo isso foi novas oportunidades, modelos diferentes de trabalho. Então, quantas pessoas conseguiram navegar com uma certa tranquilidade e outros não? Mas você tem que vai ter novas oportunidades, você vai aprender novas habilidades, você vai conhecer novas pessoas. É isso. Porque quando a gente fica só, todas as pessoas têm a sua importância, mas às vezes Deus quer que você conheça novas pessoas, né? Como a ouvinte testemunhou do filho dela, que ela orou, ele fez lá o teste lá e ele vai trabalhar em um outro local, em outro estado. Quer dizer, novas conexões, novos lugares, né? Nova geografia. É isso. Porque às vezes a gente quer ter outras coisas fazendo as mesmas coisas. O que a gente tem aprendido? Que se eu quero coisas novas, eu tenho que fazer coisas diferentes. E não sempre a mesma coisa durante 50 anos fazendo a mesma coisa, né? Reflita, pensa sobre isso. Onde você estava em maio do ano passado? E onde você está hoje? Faça uma análise da sua vida. É momento de reflexão com oração. Quando analisamos a nossa vida com oração, Deus abre os caminhos. Ele nos dá uma direção.
Ele tira de um foco ruim e ele nos leva a pastos verdejantes. Ele tem uma bênção para você. Então, quem sabe você foi ensinado assim, que você não ia vencer, que você não ia conseguir, que você ia ficar sempre no mesmo lugar. Então, a gente vai sendo liberto de tantas coisas que foram jogadas sobre a nossa vida e você vai reagindo. Ah, pastora, obrigado. Então tá, é verdade. Eu achava que eu ia morrer assim. Não, se você quiser, sim. Mas se você quiser, você pode mudar a sua história. Porque o milagre já está dentro de você. Deus fez você e quando Ele fez, Ele já colocou fé, coragem, ânimo, inteligência, capacidade. Mas o conhecimento é você que vai buscar. A sabedoria vem de Deus. Mas o conhecimento é você que tem que estudar. É você que tem que buscar, é você que tem que se dedicar, é você que tem que renunciar a algumas coisas para ter esse conhecimento, para você ter uma vida diferente. Quem sabe aquele sonho de montar o seu próprio negócio vai surgir agora. Mas você teve que aprender antes, em algum lugar. Então, abra sua mente, abra o seu coração para entender a revelação que Deus está te dando hoje, quentinha, inédita nessa manhã. Algo vai falar no seu coração e você vai fazer algo diferente, porque Deus está com você. É agindo Deus quem impedirá. É Deus que age. 2 textos finais aqui para a gente orar. Eu destaquei um outro aqui, muito profético aqui de Deuteronômio 8, o verso 7, quando ali o Moisés estava lembrando o povo ali, os israelitas, das bênçãos, né? Que o povo trouxesse à memória os benefícios que Deus tinha feito ali no deserto, né? Aí ele diz assim, olha que lindo isso aqui, Deuteronômio 8, 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Aí ele menciona a terra, o trigo, a prosperidade, a abundância. Então é um novo tempo. E Deus está conosco, Deus está com você, por isso que você está nos ouvindo. E para encerrar, um outro texto que eu separei aqui, de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 5, 18, a parte B, eu quero destacar aqui, ele diz assim, digno é o obreiro, ou digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, receba essas instruções. Eu creio que você recebeu não só no teu intelecto, mas no teu espírito, essas palavras neste momento. Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia e pedindo que a graça dele, o favor dele seja sobre nós durante todo o dia e esse mês de maio também, em nome de Jesus. Momento da oração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por estar iniciando através do rádio aqui pela Marumbi, de Curitiba, o mês de maio com a programação Agindo Deus Quem Impedirá. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela palavra de hoje, que o Senhor nos abençoou e tem abençoado milhares e milhares de vidas que estão em sintonia conosco, seja pelo rádio agora, seja aqueles que assistem também pelo nosso canal no YouTube, que a bênção de Jesus de Nazaré alcance a todos os ouvintes, aos trabalhadores, aos empresários, aos profissionais liberais, autônomos, aos contadores, aos economistas, ao pessoal da área de vendas, aos corretores de imóveis, a dona de casa, a secretária do lar, as diarista, a costureira, a passadeira, enfim, todos os trabalhadores que estão trabalhando com honestidade, buscando ganhar o seu pão de cada dia com honestidade, abençoa, prospera, Senhor, e que neste mês de maio seja um mês sobrenatural de provisões maravilhosas que cremos que virá da tua parte, Deus, para as nossas vidas e para a vida do povo que está conosco nesta fé, entendendo a palavra da importância da fé em Deus, da coragem, de uma estratégia que ele tem que montar e acreditar no potencial que o Senhor Deus colocou dentro de nós, dentro do coração do ouvinte. Dê graça, dê força, dê ânimo, Senhor, aos enfermos, que eles sejam curados em nome de Jesus, e te apresentamos, Pai, todos os pedidos que chegaram até nós, para os ouvintes e para os ouvintes que estão orando pelos vizinhos, pelos amigos, pelos parentes, que a tua misericórdia alcance a todos. Abençoa esta água que nós separamos, que após a oração seja um remédio, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã, por esse dia, por esse momento tão importante, tão especial, que o Senhor nos dá essa oportunidade, esse privilégio de aprender com a sua palavra.
que lava, que limpa, que ensina, que nos dá conhecimento, entendimento, sabedoria para dias e dias melhores na tua presença. Livra-nos do todo mal. Abençoe esse ouvinte de longe, esse ouvinte de perto, esse que está se reconciliando contigo através dessa palavra que abre a nossa mente e o nosso coração. Recebe, Pai, essa pessoa como seu filho, como sua filha nesta manhã. Perdoa os seus pecados, sara as suas enfermidades, que haja um novo tempo de unção e de milagre, que essa pessoa tenha ânimo, coragem, fé, disposição para sair, para se levantar, para se posicionar e conhecer e entender o seu valor, a sua habilidade, o seu conhecimento que o Senhor já colocou dentro dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós tiramos agora todo o bloqueio, todo o atrapalho, todo o impedimento e que haja um grande mover, que essa pessoa que tem sido agente de Deus, que tem sido coluna dessa grande obra de evangelização, essa pessoa que é fiel no pouco, e eu sei que no muito o Senhor vai colocar essa pessoa. Levanta, Pai, levanta novos intercessores, novas colunas, para que essa obra continue ensinando vidas, abençoando corações, libertando famílias de todo mal. Em nome de Jesus nós te pedimos, em outros países, em outras nações, em outras cidades, onde pessoas estão sendo alcançadas, onde pessoas dizem que é um culto no seu lar, porque não tem oportunidade de sair, de irem a outros lugares, mas a palavra está chegando às famílias. Nós te pedimos, levanta colaboradores, contribuintes e pessoas que possam ser aqueles que levam a palavra através dos seus investimentos. Nós abençoamos e que a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante chegue nos celeiros, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar coisas grandes, não vai faltar coisas pequenas, porque o Deus da abundância, o Deus dos milagres, chega até nós e aos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Abençoa essa água, que se torne um santo remédio, que venha eliminar e expelir todo mal, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Eu queria saber o que é fé, saber o que é ter fé. Então eu descobri o sabor do amor, porque a fé é Agindo Deus, quem impedirá? Dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu queria saber o que é maravilhoso estar com vocês, graças a Deus por mais uma programação. Vocês fazem toda a diferença na nossa vida. Obrigado pela audiência, tenham um dia lindo, abençoado e até a próxima programação. Aquele abraço, tchau, tchau. E você que nos ouve pelo nosso canal no YouTube, aqui embaixo nas descrições do nosso canal tem todas as informações para você ser mais abençoado. Um abraço a todos e até amanhã, permitindo Deus. Porque sem fé é impossível ver a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe você. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.